Olá, boa noite, a graça e a paz, o shalom de Deus sobre a sua vida. Vamos chegando, convide aí amigos, familiares. Deus tem uma porção da palavra dele para a nossa vida e hoje nós anunciamos lá no spoiler, né, de falar sobre a vida de José, os 7 choros de José, né, narrado sobre a vida dele, da trajetória dele, que começa no capítulo 42 e vai até o capítulo 50, e choro que trouxe reconciliação, cura, libertação, entendimento do propósito de Deus, liberação, bênção, em que nós podemos aprender muito sobre essa questão do choro, né? E eu quero partilhar sobre isso nessa noite. Eu queria iniciar pedindo para você abrir em Mateus capítulo 5, no verso 4. Paula, Thaís, boa noite. Rose, Valeriano, Deus abençoe vocês. Mateus 5:4, Jesus é tão esperado, o libertador daquele povo cativo, um povo sofrido, oprimido, reúne a multidão que o segue ali na montanha e ele tem essa menção nos evangelhos que fala do sermão da montanha. Na verdade é uma cultura do céu, é aquilo que ele trouxe do reino dele, e ele trouxe aquilo que é na origem, na fonte, e para provocar uma metanoia era necessário uma mudança de mente. E ele não poupou, ele falou com uma profundidade muito grande. Boa noite, Rita, nos dá notícia aí da sua mãe, Raquel Silva, boa noite, vamos achegando. E Mateus 5:4 diz assim: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Irmãos, que choque de realidade, né? Eu fico imaginando aquele povo que não tinha muito estudo, que não tinha muito acesso à própria leitura, à própria conceito das coisas. E Jesus fala um paradoxo desse. Primeiro, quando ele cita bem-aventurado, porque a palavra bem-aventurado, olha, plena felicidade, o extremo do bem-estar, está com aqueles que choram. Uau, que dureza! Como entender isso, irmão? Eu vi que nós temos dificuldade de mergulhar nisso, de entender isso, naquilo que o Espírito Santo soprou e redigiu como verdade absoluta, capaz de mudar a nossa vida, de nos transformar. Imagina aquele povo ouvir algo dessa profundidade. Era algo muito aquém. E até para nós hoje. Olha, você tem plena felicidade, você tem extremo bem-estar quando você chora. E qualquer dia nós vamos ministrar sobre esse choro. Mas hoje nós vamos falar dos choros de José. E eu quero convidar você para a gente ler o Salmo 126, do verso 1 ao verso 6, que fala, o salmista aqui ele fala do consolo para os que choram. Está falando do choro também antes da gente entrar em José. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E eu escolhi essa abertura, tanto a fala de Jesus no Sermão da Montanha, quanto esse salmo, por causa disso, né? Quem sai andando e chorando e
mas mesmo assim semeia, está chorando, mas está com problema, está com dificuldade, mas continua indo, continua fazendo, continua realizando, continua sonhando, continua acreditando, com certeza vai voltar, né, com seus feixes cheios e com alegria. E é exatamente a trajetória da vida de José. E eu queria que a gente mergulhasse agora na vida de José, na história de José. Boa noite, Daniela, boa noite, Abílio. Deus abençoe vocês. Dá notícia aí, como está aí os preparativos na sua vida profissional, abertura da sua escola, né? Vocês estão precisando de alguma coisa, manda seu pedido aí daquilo que você quer, propósito, sonho para esse ano, para a gente colocar lá no vaso com óleo, viu? A gente escreve aqui, coloca lá para você, viu? Fica à vontade. Então eu quero partilhar sobre isso, sobre os 7 choros de José. Mas primeiro eu quero pontuar algumas coisas. Alguns já ouviram muito sobre José, outros ouviram algumas coisas, alguns assistiram algum filme, né, com a história de José do Egito, e ali José foi vendido como escravo, sonhou e foi vendido pelos irmãos que tiveram inveja, ficou na prisão e se tornou governador e salvou, né, teve a estratégia ali de tirar a fome e daquilo que Deus revelou para ele. Mas, então eu quero pontuar aqui tudo que nós sabemos de José, tudo aquilo que eu consegui pensar sobre José. Ele era amado pelos seus pais, né? O pai deu para ele uma túnica que não deu para os outros, né? E ele foi invejado pelos irmãos por causa disso. Ele era o sonhador da casa. Ele sonhou, Deus deu sonhos para ele, ele viu os feixes, ele viu os irmãos se dobrando sobre ele, o pai. Ele não entendeu o sonho, ele não sabia quando aconteceria, mas ele sonhou, ele acreditava, que ele contou para o pai, ele contou para os irmãos. Ele era um filho obediente. O pai mandou ele ir no campo ver o que os irmãos estavam fazendo, né? Lá no apacentamento do rebanho, que pasto eles estavam, e ele foi. E lá tudo aconteceu. Ele, naquilo que nós conhecemos, uma das coisas que desabonou ele no meio dos irmãos da família, que provocou inclusive os irmãos venderem ele. Primeiro tentaram matar e depois venderam ele como escravo e mentiram para o pai dizendo que ele tinha morrido, é porque ele era um dedo duro. Ele dedurava para o pai todos os deslizes dos irmãos. E os irmãos que já tinham inveja pela preferência do pai por ele, pela túnica que o pai tinha dado, que os outros não tinham ganhado, ele ainda era o dedo duro. A Bíblia diz que ele era bonito, que ele era correto, né? Ele é aquele homem que foi preso por fazer a coisa certa. Ele fugiu do adultério com a esposa de Potifar. Ele prosperou na casa de Potifar, ele prosperou no calabouço, e chegou a ser o administrador, né, da onde ele estava na cela. Interpretou o sonho daquele que estava lá com ele, do padeiro e do copeiro. Aonde ele estava, ele era próximo, porque o Senhor era com ele. Um homem sensível, um homem de visão, um homem estratégico, sábio, inteligente. Então é isso que nós sabemos de José. E sabemos mais. Sabemos que quando os irmãos, é o que narra os filmes, é o que está na palavra, lá no capítulo, no final de Gênesis, os irmãos descem no Egito para comprar comida, porque só lá que tinha. Eles não o reconhecem, ele segura manda buscar o resto da família e pede terra para o faraó para instalar toda a sua família, em torno de 70 pessoas. Depois ele se faz conhecer e ele diz para os irmãos: olha, não se preocupe, porque o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor transformou em bênção. Ele me mandou na frente para preparar, né, tudo isso para poder suprir e ser provisão na minha casa, na minha família. Isso é o que nós sabemos. Isso é o que nós sabemos. Então é muito estranho, é impactante
Parece Jesus no Sermão da Montanha, olha, extremamente feliz é aquele que chora. Agora a gente descobrir que José não era só esse homem de Deus aqui, que tinha a presença de Deus, Deus era com ele, obediente, temente, sonhador, de propósito, mas ele tinha o lado dele, da humanidade dele. Algo que às vezes a gente quer negar. Nós não podemos negar a nossa humanidade. E a Bíblia não esconde nada disso, ela não põe nada debaixo do tapete. Então, ela vai narrar aqui que José passou por um processo até ele abençoar os irmãos, até ele realmente ver o propósito de Deus em todo o seu sofrimento, em toda a sua trajetória. E isso, quando ele encontra pela primeira vez com os irmãos, ele passa por um processo e por 7 vezes ele chora, e cada choro tinha um momento, tinha algo acontecendo, e foi um processo na vida dele até que ele pudesse realmente entender o trabalhar de Deus, o propósito de Deus, e ele pôde liberar aquela palavra. E nós vamos ver isso nessa noite. Amém? Queria que você fechasse teus olhos, nós vamos orar, e que isso seja libertador na sua vida. Nós precisamos assumir a nossa humanidade, sabe? Não é que você vai praticar o mal contra o outro, pagar o mal que você recebeu com mal. Não, mas você não pode negar aquilo que você está sentindo. Às vezes é um choro da ira, do que você passou, da injustiça. Você precisa chorar esse choro, senão não tem cura. Para depois você poder ter o choro que abençoa. Amém? Pai, nós estamos aqui nessa noite, reunidos no Teu nome, sob a Tua palavra. Hoje estamos aqui diante desse homem que o Senhor usou poderosamente, chamado José, e toda a trajetória da vida dele. Mas muitas coisas ficam escondidas nas entrelinhas da palavra. E nós precisamos disso porque é a narrativa da humanidade de cada um desses personagens. Porque conhecer isso traz cura para nós. Fala também da nossa humanidade, da nossa carência, dos nossos medos, das nossas revoltas, das nossas indignações diante das pessoas, diante das circunstâncias, diante dos nossos superiores, diante do céu, diante da vida. E muitas vezes nós queremos colocar uma máscara e que está tudo bem, estamos alegres e negamos que essa humanidade. Por isso nessa noite é uma noite de cura, é uma noite de restauração, é uma noite que nós não vamos ficar mais assim, engolido aquele choro, nós vamos colocar para fora, à medida que nós estamos falando aqui, aquilo que for que identificar com a sua humanidade, com alguma circunstância, com algum momento seu, coloque para fora, chore, grite, para que haja cura, para que venha a luz, e tudo que vem à luz é curado. Jesus disse assim, o Evangelho diz, Tiago escreveu, confessai os vossos pecados uns aos outros e eles serão curados. Você confessa a Deus, ele é perdoado. Você confessa para o outro, é perdoado. Quando você chora em público, você está confessando aquela dor, você está expondo aquilo que está dentro da sua alma, aquilo que te machucou, que continua te machucando, que você só guardou num compartimento, mas que quando aquilo vem, qualquer toque naquela janela, quando ela quer se abrir, cheira mal, porque tem dor, porque tem tristeza, porque tem revolta ali, que é o que estava na vida de José. E que o Senhor possa fazer isso nessa noite nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Boa noite, tia Marta, Deus te abençoe. Dá notícias, como é que a senhora está. Temos orado pela sua vida, viu? Fica com Deus. Então vamos lá? Então, o primeiro choro de José
foi um choro que expressou uma profunda dor do egoísmo do homem, que dimensiona aquela dor de que foi traído, de que foi, né? Gênesis 42, 24 narra o primeiro choro de José. Está escrito assim: e retirou-se deles, ele teve um encontro com os irmãos que não o reconheceram e chorou. Ponto. Depois tornou a eles e falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Então, nesse primeiro encontro, ele sabia que eram os irmãos dele, ele queria perguntar se o pai estava vivo, ele queria saber do irmão tão querido que não veio na primeira viagem, Benjamim, mas ele não se revelou. Tamanha sua dor, uma dor tão profunda que quando ele identifica que são eles, ele se retira e chora sozinho, um choro de amargura, e ele manda prender Simeão e o amarra, né, e o segura ali. Então ele toma essa iniciativa por causa da sua tristeza, né? Uma tristeza segundo o mundo, uma tristeza do egoísmo, uma tristeza de uma própria penalidade que a gente mesmo muitas vezes coloca sobre nós. E ele então, qual que é a resposta que ele dá? Ele trata mal os seus irmãos, ele os prende. Então, esse foi o primeiro choro, um choro que expressou aquilo que estava a pedra do sapato, a mágoa de ter sido empurrado na cisterna para morrer, depois vendido como escravo, e aquilo machucava José. Já era um governador, tinha passado, tinha ficado lá atrás mais de 20 anos, mas aquilo bastou a presença, o contato, veio tudo à memória, e um filme se passou, e ele chorou amargamente. E ele enxuga as lágrimas, ele torna eles e falou, e tomou Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Então esse é o primeiro choro, é o choro da mágoa, da dor, da injustiça, da punhalada pelas costas. Você vê, os próprios irmãos tentaram matá-lo, venderam como escravo e mentiram para o pai, e ele carregou isso. Depois nós vamos ver tudo que foi acontecendo na vida dele, e ele foi assolado muito, mas agora o tempo tinha passado. Então o tempo não cura essas feridas, irmão. Basta algo que abre essa janela e aquilo está lá, e vem a memória, aquela dor, aquela revolta, aquela injustiça, aquela traição, e provoca uma resposta. Mas quando ele chora, ele ameniza um pouco, e ele então falou com eles, e o texto diz que ele amarrou a Simeão, segurou Simeão. Então esse foi o primeiro choro. O segundo choro, o choro do vazio, o choro da solidão, da indiferença e do abandono. Isso está em Gênesis 43, 29 e 30, que diz assim: e ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, porque quando ele segurou Simeão, ele mandou eles voltarem lá e trazer, né, o irmão mais novo. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo de quem falaste? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, no seu quarto, e chorou ali. Agora foi o choro do vazio, da solidão, da indiferença, do abandono. Ele não viu aquele irmão caçula crescer, não conviveu com ele, a saudade bateu. Olha o que está escrito, olha a riqueza dos detalhes da palavra do verso 30. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Ainda ressentido, ele fez os seus irmãos sofrerem.
Logo em seguida vem Gênesis 44:1 ainda, como consequência, ele entrou no quarto e chorou. Aí o verso 1 do capítulo 44 diz assim: e deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento o saco desses homens, o quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. Ainda ressentido, ele fez seus irmãos sofrerem. Agora ele ia mandar eles de volta, mas o dinheiro que eles trouxeram, que comprou aquele mantimento, ele deu ordem para os seus soldados ali do palácio colocar o dinheiro no saco. E quando eles saíram, a história narra, né? E eles mandou atrás os seus soldados, e eles abriram aqueles sacos e os acusaram que eles tinham roubado aquele dinheiro. Então, aqui José, ele chorou, esse choro do vazio, da solidão, da indiferença, né? Isso ainda estava lá nas entranhas dele. Ele chorou em secreto no quarto, e ele sai dali, ele dá uma ordem, ele prepara algo para fazer com que aqueles irmãos sofressem. Era uma forma de, não, vocês vão sofrer um pouquinho também, porque a dor faz isso, a ferida faz isso conosco. Nós queremos que o outro tenha também. E aqui a Bíblia está falando da humanidade de José, que era um homem como eu e você. Terceiro, o choro de liberar a dor, de liberar a cura, de trazer libertação. Gênesis 45, 1-3. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Aí eles voltaram lá, agora vieram com todo mundo, e clamou: fazei sair daqui a todo o homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu, e seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Agora foi aquele choro de libertação diante deles, tão grande, tão alto, o grito da alma, né? José se deu a conhecer, tirou a máscara. A dor foi tão profunda que o Faraó escutou, os egípcios escutaram, todo ali onde ele estava, em volta do palácio, todos ouviram aquele grito, aquele choro da alma. Aquilo foi libertador, aquilo trouxe cura, começou a trazer cura na vida de José, porque ele pôs para fora. Os 2 primeiros choros, ele chorou fora da presença dos irmãos. Agora aqui ele não se conteve. A Bíblia diz que ele não se conteve, não se podia mais conter diante de todos. E ele levantou a sua voz e chorou, de maneira que os egípcios não ouviam, a casa de Faraó ouviu. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estava pasmado diante da sua face. Então aqui já foi um choro de libertação, um choro de cura, choro, sabe, daquela dor que ficou todos aqueles anos ali alimentando, uma ferida aberta, uma hora escondida, uma hora tampada, outra hora aparecia de novo, quando lembrava doía, e corroendo aquele homem por dentro. E agora ele quando ele se dá para conhecer, naquele choro ele estava dizendo: olha, essa dor aqui representa tudo que eu passei, essa dor representa tudo que vocês fizeram, essa dor aqui, ela me acompanhou esses anos todos, esse choro aqui, ele se fez a conhecer ali diante dos irmãos. Então o terceiro choro foi esse choro. E aí no capítulo 45 agora vem o choro da alegria, da reconciliação. Está no verso 14 e 15. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, o irmão caçula, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Agora foi o choro da alegria, o choro da reconciliação, quando aquilo saiu de José, quando aquilo ganhou o lado externo, começou cura no coração de José, e
ele lançou no pescoço de Benjamim, a barreira foi rompida, aquilo que separava caiu por terra, e ele abraçou seu irmão, lançou no pescoço dele, e o seu irmão também chorou no pescoço de José, e diz que ele beijou a todos os outros irmãos e chorou sobre eles, e os seus irmãos falaram com ele. O choro da reconciliação, o choro da alegria, o quarto choro. O quinto choro, o choro do tempo perdido, o choro pela separação. Gênesis 46, 29. Quando agora José vai encontrar o seu pai. E diz assim: então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, Jacó, seu pai, na terra que ele tinha pedido para Faraó, onde ele colocou a família dele, as 70 pessoas que chegaram, terra de Gozém. E apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. O choro do tempo perdido pela separação. O longo abraço é para restaurar o tempo perdido. Olha a riqueza de detalhes da Bíblia. E chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Querida, a Bíblia é perfeita. O Espírito Santo, ele é detalhista. Quinto choro, o choro do tempo perdido pela separação. Quanta saudade José teve do seu pai, Israel. Quanta saudade. E o pai, eu imagino o choro de alegria daquele pai, porque durante todo esse tempo o pai acreditava que ele tinha morrido. Foi a notícia que os irmãos deu. Olha, ele foi atacado no campo por um urso, por uma fera, e ele morreu. Está aqui as vestes dele com sangue. Imagina esse encontro, imagina esse choro, esse gozo de alegria. Um verdadeiro regozijo, e diz que foi um longo tempo. Choro pelo tempo perdido, de reconciliar, de dizer, olha, acabou. Sexto, Gênesis 50, verso 1. O choro do luto é quando seu pai morre. Diz assim: então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. O verso 10 diz: chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Ele chorou o luto do seu pai, abraçou e beijou a hora que ele morreu. Depois o verso 10 fala do sepultamento. Eles fizeram, aí já junto com os irmãos, um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai, aí é Jacó, aí é José, fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. O choro do luto, da separação, porque dói. O último choro. Agora, nós vimos que José foi passando por um processo. Agora o pai morreu, ele chorou o luto. E agora ele vai se dirigir aos seus irmãos. E agora é o choro do discernimento, do processo de Deus na vida dele. E olha o que esse homem diz no verso 17. Você pode ler do 15 ao 21, mas nós vamos ler só o 17. Assim direis a José, os irmãos: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos teus servos, do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhes falava. E isso aqui, os irmãos, o pai morreu, e eles falaram: bom, José pode ter nos perdoado, trouxe nós aqui, mas o papai estava vivo, agora o papai morreu, e ele vai querer descontar tudo que nós fizemos para ele, né? Do verso 50, do 15 ao 21.
E aí os irmãos, nesse verso 17, procuram José e diz: olha, o papai disse algo para você nos perdoar, né? Nós te pedimos, rogamos que nos perdoe a transgressão que nós fizemos. José chorou enquanto eles falavam. Aí respondeu, o verso 19, respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Agora já é o discurso de um homem curado. Agora já é o choro, foi o choro ali quando os irmãos reconheceram, se humilharam, disse: olha, agora nós estamos nas tuas mãos, agora você tem até o direito de descontar. E aí ele, curado nesse processo, ele já tinha passado pelos 6 choros, agora ele chora enquanto ele lhes fala, mas ele diz assim: não temais, não temais. O choro do discernimento, do entendimento, que era oculto até aquele momento. Ele discerniu a dor e a ferida dos seus irmãos. José fala o coração deles pela primeira vez. Agora, de fato, José perdoa seus irmãos. Você entende o processo, irmão? Não é algo instantâneo, não é uma varinha mágica. Por causa da nossa humanidade. Precisa de um processo, precisa de uma trajetória. Precisamos... E é interessante porque a Bíblia diz que Jesus, ele vem em forma de homem. E a Bíblia diz que Jesus chorou 3 vezes. Ele chorou diante da tristeza e desespero de Marta e Maria. Ali quando Lázaro morre, é o versículo mais curto da Bíblia. E ele chorou. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, que rejeitava a salvação e seria destruída. Está em Lucas 19, 41. E Jesus chorou no jardim de Getsêmani quando ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas ao seu pai, que podia lhe salvar da morte e livrá-lo. Mas ele disse: seja feita conforme a tua vontade. Diz que ele chorou gotas de sangue. Jesus chorou 3 vezes. E a Bíblia fala desse lado humano de Jesus. Então, vamos aqui dar uma passada nesses 7 choros de José. Primeiro, foi o choro de uma dor profunda do passado que estava escondida no seu coração. O segundo, foi o choro secreto no seu quarto, onde ele misturou a dor com o amor. Ainda doía muito, mas ele queria amar aqueles irmãos, aquele reencontro, mas ainda doía muito. O terceiro choro foi aquele grito libertador, todos ouviram, até os egípcios, mas foi um choro de libertação. O quarto choro foi o choro da transparência, ele se revela, ele diz quem ele é. O sexto choro foi o choro do luto pela morte de seu pai. E o sétimo foi o choro do perdão e da restauração. Então, quero deixar para mim e para você aqui hoje. Homens, e eu estou falando da humanidade, homens choram. Homens e mulheres saudáveis, maduros, choram. Choram. Porque é um processo de cura. E eu quero dizer para nós nessa noite que em atitude de oração, escolha um tipo de choro nessa noite que você sente que precisa em sua vida. Qualquer um desses ou aquele que você sabe que você precisa. Não é o choro em si, mas a função dele, é o que ele te cura. Isso fica preso no nosso coração. Sabia que o choro é um presente de Deus? Por isso Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você guarda, você não tem consolo do Pai, você não tem o consolo de Deus. É um presente de Deus.
E nessa noite, se é o seu caso, você pode pedir: Senhor, me ajuda a ser grato por esse presente. Eu quero liberar esse choro, eu quero esse choro. Eu quero expressar a minha humanidade. Eu não sou um super-herói, eu não sou um super pai, eu não sou um super marido, eu não sou perfeito. Eu quero esse presente. Você entende isso, irmão? Amém? Que você tenha sido pego nessa noite por essa palavra. Que ela seja libertadora na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Eu quero orar pela sua vida. É você que está aí agora ao vivo, você que depois pode entrar. Que o Senhor provoque isso dentro de você, para ter mudança, transformação, libertação, vitória, cura. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite, pela tua palavra. Que ela cumpra o propósito, o desígnio do Senhor para essa noite, na vida de cada um que está ouvindo, que virá a ouvir. Que ela seja cura, libertação, provisão. Que haja testemunhos, Pai, como esse na vida de José. Que possamos entender o propósito do Senhor, os desertos, as lutas, e tenhamos um choro de tanta alegria, de discernimento, de que tudo que causou dor na nossa vida, o Senhor transformou em bem, e que agora podemos abençoar todos à nossa volta. Muito obrigado. Irmãos, nós ainda vamos orar aqui. A Rita, né, lá da igreja, a esposa do Marcos, a mãe dela, a dona Tereza, está no hospital e está hospitalizada, está precisando de oração. Hoje ligou aqui uma irmã nossa, não é aqui da nossa igreja, da comunidade, a Cláudia. Nós a conhecemos há bastante tempo, né? O seu filho, o Diego, está enfermo e ela ligou pedindo oração. Então nós vamos orar pelo Diego e orar pela dona Tereza, né? Orar pelo Luca, da Silvana e do Fernando, e orar por aqueles que estão, né, passando por qualquer enfermidade. Pai, eu quero apresentar diante de Ti, em especial, Senhor, a vida do Diego e a vida da dona Tereza. Senhor, o Senhor é aquele que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que era sobre nós, o Senhor levou. O Senhor pagou nossa dívida, para que fôssemos sarados. E que venha cura, que venha um milagre sobre a vida do Diego, sobre a vida da dona Tereza. E sobretudo aquele que está passando por qualquer momento de enfermidade, de dor. Recebe o haja de Deus, recebe a cura de Deus. Recebe o toque do Senhor, a virtude do Senhor Jesus, a raiz de Davi, que venha sobre a sua vida agora. Recebe aí pela fé, em nome de Jesus. Eu profetizo cura sobre a sua vida, no nome que é sobre todo nome. Haja cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Amanhã, 7 da manhã, bom dia Espírito Santo, né? E à noite, mais uma live. Deus abençoe e que o shalom de Deus esteja sobre sua vida e sobre a sua casa. E até amanhã cedo, se o Senhor nos permitir.